Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Hoje vamos ter uma entrevista sobre um tema muito importante, educação. Nós conversamos com o escritor português José Pacheco, autor do livro Escola da Ponte, que conta a experiência exitosa de educação numa comunidade escolar de Portugal. E na segunda parte do programa, outro tema também fundamental para o futuro da humanidade, o aquecimento global. Nós conversamos com o jornalista Cláudio Ângelo, autor deste A Espiral da Morte, como a humanidade alterou a máquina do clima. Dois temas bastante atuais. Antes das entrevistas, porém, vamos conversar com os nossos deputados sobre livros. Em 2005, eu li o livro best-seller do James C. Hunter, escritor americano, O Monge e o Executivo, muito utilizado por líderes, por gestores e empreendedores. E agora, este ano, eu estou lendo o livro De Volta ao Mosteiro, que tem o objetivo de trazer à tona aqueles ensinamentos que aqueles homens aprenderam durante 2 anos antes a sua ida ao mosteiro, toda aquela experiência sobre liderança, sobre poder e autoridade, em como realizar tarefas, construindo relacionamentos. Enfim, o James Hunter, ele faz uma volta aos princípios e também os próprios participantes, no caso John Daly, que é o executivo que vai ao encontro do monge, ele coloca a sua frustração por não ter conseguido colocar na prática os ensinamentos de 2 anos anteriores. Eu atualmente estou lendo um livro do Papa Francisco. Esse argentino vizinho nosso nessa disputa Brasil-Argentina no futebol, no esporte, mas eu recomendo para quem puder dar uma olhada no livro Laudato Si. Acho que as coisas começam a ficar mais claras para nós quando começamos a olhar para o nosso ambiente, para nosso redor. Inclusive a campanha da fraternidade faz uma alusão também a esse tema e eu queria dizer que me surpreendi positivamente com o que consta nesse livro, porque aborda a nossa casa, o nosso ambiente, o nosso habitat, aborda diversas questões que nós somos chamados também a fazermos uma reflexão um pouco mais detalhada. Afinal de contas, chamo a atenção de uma frase em especial. Pecar contra a natureza é pecar contra nós mesmos, diz o Papa Francisco. Eu estou lendo um livro fundamental e importante nesse momento que o mundo está passando, não só o Brasil, mas os países europeus, recebendo uma quantidade imensa de refugiados. O livro é O Capital no Século XXI, de um estudioso francês, um analista econômico, que é Thomas Piketty. Esse livro ele traz algumas respostas que talvez nós não tenhamos encontrado em outras obras. A primeira delas é por que tantos refugiados estão vindo ali para os países europeus. Com certeza são mazelas de desigualdades sociais, principalmente da concentração da renda, e esse autor, o Piketty, ele analisa informações que ela não está nos bancos de dados das principais coletâneas, das principais bibliotecas. Por isso eu acho que é fundamental nos dar essa informação e também por que a educação, que é a principal ferramenta de mudar um país, por que os países, tanto do velho mundo como os países em desenvolvimento, não fazem a educação a principal ferramenta de transformação social e desigualdades das diferenças sociais. O professor José Pacheco viajou o mundo para falar da experiência da Escola da Ponte, que ele idealizou e desenvolveu durante 30 anos de trabalho. Desde 2011 ele mora aqui no Brasil, onde espalhou a experiência por diversas comunidades carentes do país. Contei sobre a escola com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Mas existia. Em Portugal, quando a vi, fiquei alegre e repeti para ela o que Fernando Pessoa havia dito para uma mulher amada. Quando te vi, amei-te já muito antes. O texto é do querido e saudoso Rubem Alves, amigo do nosso entrevistado, o educador José Pacheco, autor deste dicionário de valores e deste Aprender
em Comunidade. Os 2 livros, eu já dei uma olhada, são maravilhosos, entre dezenas de outros que ele já escreveu. Professor, o senhor podia definir rapidamente o conceito da Escola da Ponte? Aqueles que fazem doutorado, pós-doc, observando, pesquisando na Ponte, dizem que ela fez a primeira ruptura paradigmática com o modelo de escola do século XIX, com o modelo epistemológico que correspondia a uma escola que respondia às necessidades sociais do século XIX e que hoje, infelizmente, ainda está aí. Eu prefiro dizer que é uma mutação genética nos sistemas educativos. Há 40 anos atrás, nós compreendemos que o caminho que levávamos que produzia ignorância e infelicidade. E, como eu penso que os professores devem ser competentes e éticos, seria improvável que continuássemos do modo como nós estávamos. Então, houve um homem, inclusive, um pós-doc também, francês, que na introdução ao seu trabalho escreve: quando for feita a história da educação do século XX, teremos de considerar 2 períodos distintos, antes da Escola da Ponte, depois da Escola da Ponte. E é extraordinário que isto tenha acontecido numa escola de rede pública, numa região de Portugal extremamente conservadora, contra tudo e contra todos. A história da Ponte é uma história de sofrimento, de resiliência, que está por contar, e eu não me atrevo a contá-la, até porque talvez não seja capaz de dar sequer um reflexo daquilo que aconteceu. Então está lá há 40 anos e influenciou imensas escolas e professores, porque os professores são pessoas extraordinárias. E quando veem que é possível, então arriscam. Professor José Pacheco, o senhor concorda que a educação tradicional, essa que é praticada hoje em toda parte, ela, na verdade, em vez de educar, ela deseduca? Numa aula, nada se aprende. Uma prova, nada prova. Uma escola organizada com propostas do século XVIII e XIX não pode funcionar no século XXI. Não podemos ter alunos do século XXI com professores do século XX a trabalhar como no século XIX. Mas depois vem a pergunta, então porquê é que continua assim? Se essa escola não responde aos desafios, às necessidades das pessoas do século XXI, porquê é que ela continua com a configuração do século XIX? A resposta está nos grandes autores brasileiros. A resposta está nos grandes projetos brasileiros, que os brasileiros desconhecem. Eu sou um ratinho de biblioteca e um curioso, eu quero é aprender. E quando eu vou para as escolas e pergunto aos professores se conhecem Agostinho da Silva, raramente acontece que alguém diga sim, conheço. Quando eu pergunto, ouviram falar de Eurípides Barçanufo, de Nise da Silveira, de Milton Santos, de Florestan Fernandes, claro, de Anísio, de Arci, Paulo Freire, sim, ouvi, mas o Paulo Freire está sequestrado nas teses de doutoramento. Nunca ouvi na escola brasileira. No chão da escola não está. Está no estrangeiro, em outras escolas, entre as quais a Ponte. Professor, o senhor acha que esse conceito, não é, essa ideia da Escola da Ponte pode ser adotada aqui no Brasil? Não só é possível, como já acontece. No Distrito Federal, são muitas as escolas que nós acompanhamos, onde já acontece essa transformação. E ela acontece a partir do momento em que o professor deixa de estar sozinho na sua sala de aula e passa a perceber que um projeto humano é um projeto coletivo. E passa a dar exemplo ao jovem, que o professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é, passa a dar exemplo de autonomia, de responsabilidade social, de solidariedade, que são valores que podem conduzir o Brasil para a situação de um país fraterno, coeso, onde não haja aquilo que existe hoje e que eu não vou referir, que aparece nos jornais e na TV. O Brasil tem os melhores projetos educacionais do mundo. Eu sei o que digo. Eu viajei o mundo todo por causa dessa praga da Escola da Ponte, que me pôs numa diáspora permanente. Eu faço centenas de viagens, de voos por ano, eu faço a estrada brasileira, daqui por um dia vou para Campo Formoso, saio em Petrolina e ando centenas de quilómetros para chegar lá. Vale a pena. Eu vou a Caetité, à casa do Anísio, eu vou a todo lugar onde eu penso que está a acontecer
a humanização da educação do Brasil e onde esses IDEBs míticos, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 10, já acontece. A primeira escola em que eu participei diretamente no Brasil, eu estou por cá há uns 15 anos quase, foi há 5 anos atrás. Uma escola que acolheu jovens jogados fora das outras escolas, entre 5 favelas, e hoje é a melhor escola que o Brasil tem, com professores iguais aos outros, feitos da mesma carne, com a mesma formação, mas dando-lhe a oportunidade de serem honestos consigo mesmos, de serem autênticos, de serem éticos, para serem competentes. Então eles criaram um projeto com a comunidade, porque hoje o que é preciso é encontrar uma resposta, conceber uma nova construção social da aprendizagem. Eu chamo-lhe comunidade de aprendizagem. Que seja capaz de substituir essa velha escola que aí está, que só desenvolve ignorância e infelicidade. Os professores estão doentes, os alunos não aprendem, a sociedade não quer dizer, o que é isto? Que loucura é esta que se apoderou do poder público, das secretarias e tudo mais, que consegue manter algo que não faz sentido nenhum no século XXI. O senhor acha que o conceito de educação, ao longo do tempo, ele foi deturpado? Completamente. Completamente. Hoje não se educa, nem sequer a instrução acontece. Nem sequer a instrução. Alguém que duvida do que eu digo, normalmente eu faço as afirmações que nunca antes, na história deste país, não é? Se disse. Numa aula não se aprende nada. E alguém me contesta. Mas eu aprendi tudo na aula. Eu respondo logo, o senhor sabe fazer raiz quadrada? Tu sabes fazer raiz quadrada? Eu? Sim. Eu esqueci. Raramente alguém sabe. Se eu perguntar coisas Esqueci talvez porque eu nunca tenha precisado utilizar porque nunca aprendeste. na vida prática. Nem por isso. Nunca aprendeste. Se nós formos estudar a teoria, e não há prática sem teoria, estudando Vygotsky, L'Oreal, Ontep, sobretudo Brunner, nós percebemos o que são as leis da aprendizagem, os princípios gerais. E isso não pode acontecer na escola de quem tem a aula, que tem a turma, que tem a série. Não acontece. E, portanto, não se aprende. Faz-se decoreba, coloca-se num teste, numa prova, e a memória, como é esperta, esquece. Para que é que se anda a fazer acumulação cognitiva para pôr numa prova? Não se aprende. E isto que eu digo está provado. Porque é que as pessoas insistem nessa escola da aula, da turma e da série, onde não se aprende e onde as pessoas ficam doentes, onde se mete câmara de vigilância, catraca para se defender da comunidade? O que é isto? Que loucura se apoderou do poder público brasileiro, da educação? Pois é, mas o senhor não acha que o espaço que é dado às questões, aos assuntos, ao debate sobre a ética é muito pequeno? Nos cursos de formação de professores falta muito análise sociológica ou sociologia da educação, porque se houvesse, os professores compreenderiam que os estão a enganar quando lhes dizem que nessa escola da aula e tudo não se aprende. Então, o que é preciso é que os professores brasileiros conheçam os seus autores e que não façam culto da síndrome do vira-lata, que vão conhecer o que tem cá dentro. Eu fico espantado quando há professores universitários que vão para a Finlândia aprender. Aprender o quê? No Brasil há muito melhor do que na Finlândia. Eu conheço a Finlândia. Outros professores que fazem estudos sobre a Catalunha, sobre as comunidades de aprendizagem. Aqui há muito mais comunidades de aprendizagem. As primeiras comunidades de aprendizagem do mundo aconteceram no Brasil. Em 1905 e em 1907. Depois foi a do Alessandro Serchai, em São Paulo, e foi do Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais. Okay? Depois temos as comunidades, o Engenho de Dentro, do Museu do Imaginário de Anísio Silveira. Temos a Maria Nilde Masquelani, com esses colégios vocacionais. Eram esboços de comunidade. Claro que o DOPS chamou à capa e a coisa acabou. Quer dizer, é terrível, não é? A Anísio Silveira foi presa a mando do Vargas. O que é isso? Sempre que aparece alguém que vai produzir alguma mudança, acontece logo que a maioria e a estupidez humana se encontra para dar fim a esses fogos, não é? Fatos que mostram a possibilidade. Portanto, eu resumiria nisto. O Brasil tem tudo o que precisa. A responsabilidade está nas mãos de quem gere. E é preciso que, de uma vez por todas, a burocracia deixe de reinar sobre a pedagogia. Porque é que isso que acontece. Há falta de fundamentação, porque aula, turma, série, tudo, não tem fundamento científico. Nem legal. Nem legal. Porque a lei de diretrizes e bases aponta outros caminhos. Para além disso, é preciso perceber que, para além dessa impunidade que continua, o poder público parece estar adormecido, não é como o gigante, em berço esplêndido, eternamente. Não pode. O Brasil tem que mostrar ao mundo que tem a nova educação do mundo. Isso foi escrito
pelo Edgar Morin e foi escrito pelo Agostinho da Silva, que ajudou a fundar a primeira faculdade de Pedagogia, ou melhor, de Letras, aqui na UNB. Então... Professor Pacheco, muito obrigado pela sua participação no Casa das Palavras. Por que o Ártico e a Antártida estão derretendo? E por que isso nos interessa, mesmo morando tão distante daquelas áreas? Nós fomos buscar as respostas para essas perguntas numa entrevista com o jornalista Cláudio Ângelo. A entrevista foi feita pelo jornalista Roberto Seabra. Eu vou começar a entrevista, Cláudio, lendo um trecho que você escreveu aqui no seu livro que me chamou muita atenção. Cerca de 80% da água doce do planeta está empilhada na forma de gelo sobre a Antártida e a Groenlândia. Caso derretessem inteiros, esses dois mantos glaciais causariam uma elevação do nível do mar de dezenas de metros, que mudaria drasticamente o mapa mundi. Cláudio, explica para a gente, existe algum risco de curto, médio prazo de uma hecatombe climática em razão desse degelo? Uma hecatombe climática ao longo deste século é difícil dizer, vai depender muito de como a Antártida se comportar. Por que a Antártida? Você visitou a Antártida, visitou a Groenlândia, não é isso? Eu fiquei impressionado com os seus relatos aqui de visitas. Eu vejo que você fala muito da Antártida, né? Por ela ter a maior massa de gelo, né? Por que seria a importância dela tão grande para esse problema do aquecimento global? A Antártida é onde está a maior parte do gelo da Terra. 90% do gelo dos polos está na Antártida. E a Antártida, se ela derreter, para você ter uma ideia, se ela derretesse inteira, só ela, a elevação do nível do mar seria algo em torno de 55 metros. 55 metros, aí você imagina se com 30 centímetros você tem marés, ressacas com ondas de 4 metros, com 55 metros não dá nem para imaginar como a face da Terra seria diante de uma elevação do nível do mar desse tamanho. Seria brutal, né? Como é que foi conhecer as pessoas que moram num lugar que está derretendo? Conta para a gente a experiência pessoal de ir num lugar desse. Os groenlandeses, no geral, eles são bastante otimistas com esse clima novo, porque eles percebem o aquecimento como, né, não é como o degelo do manto de gelo da Groenlândia, porque a população da Groenlândia vive inteira no litoral. E são algumas dezenas de quilômetros de distância do gelo interior, né? Eles chamam de inlandsis, que é o gelo continental. Todo mundo, né, na Groenlândia sabe o que é um iceberg, mas eles não têm essa experiência cotidiana de contato com o grande manto de gelo. Então, o que eles percebem lá é que, olha, a gente consegue plantar alface. A gente não conseguia plantar alface. A gente cria abelha. Olha, a temporada na qual a gente consegue feno para os nossos carneiros está mais longa, então dá para aumentar a quantidade de cabeças de gado. Está sendo bom, então. Agora, tem um lado negativo também, que é muito visível nas menores cidades groenlandesas e nas aldeias, que é que o modo de vida tradicional dos esquimós está acabando. Por que está acabando? Porque eles em relação não têm, à fauna, não? Em relação à caça e pesca, principalmente essas duas atividades, porque o que acontece nos assentamentos dos esquimós? Você tem um período do ano em que o mar fica congelado, então todo mundo tem um trenó e um monte de cachorros. E eles, é o grande meio de transporte deles, é o trenó puxado por cachorros. E eles fazem expedições durante o inverno até o gelo marinho para pescar e para caçar foca. E esse gelo está cada vez mais inconsistente, cada vez mais frágil. Então tem muita gente, tem uma cidade no norte da Groenlândia que eu visitei, onde as pessoas estão se desfazendo dos cães. Se torna arriscado, né? Que eles adoram porque é muito arriscado você
sair para caçar ou pescar de trenó. Entendi. Você fala aqui também no seu livro do Brasil, né? O Brasil é um ator importante nessa questão do clima em razão da Amazônia, né? Em razão do próprio petróleo, de ser um país continental. Você acha que a política do Brasil, pegando como exemplo, como modelo aí a discussão lá em Paris agora, está indo bem, está indo mal, está indo mais ou menos? Como é que você avalia? O Brasil é um ator complexo nesse cenário por duas coisas. Primeiro, por um acidente do destino, a nossa matriz energética ela é predominantemente hidrelétrica. Então, a matriz hidrelétrica não é que não tem emissões, mas as emissões são relativamente muito menores do que as emissões de países como a China ou os Estados Unidos, cuja energia elétrica é gerada, sobretudo, a partir de carvão. Por outro lado, o Brasil teve, historicamente, taxas de desmatamento absurdamente grandes na Amazônia. Elas ainda são absurdamente grandes, mas não estão nem perto do que eram 10 anos atrás, que tornaram o Brasil, deram ao Brasil uma posição meio incômoda nesse panorama internacional, de ser, entre os grandes poluidores do mundo, é o único país no qual a poluição não gerou riqueza, porque a nossa emissão era basicamente de desmatamento, não de energia, e o desmatamento era basicamente criminoso para gerar um PIB extremamente reduzido nos estados da Amazônia. Então, o Brasil chegou em Paris com uma meta interessante de redução de emissões, se você comparar com o resto do mundo que não está fazendo basicamente nada além do cenário tendencial. Então, o Brasil propôs uma meta de redução absoluta, e é importante um país em desenvolvimento ter proposto uma meta de reduções absoluta, mas, ao mesmo tempo, o Brasil se escora no fato de que todos os outros países são muito sujos, e nós, historicamente, por acaso, fomos um país limpo, para não querer fazer muita coisa também. Entendi. Então, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de revisar as nossas metas, né? A gente tem 5 anos para o Acordo de Paris entrar em vigor. O Brasil precisa revisar as metas de forma a torná-las mais ambiciosas. Aliás, se tiver algum parlamentar nos assistindo, por favor, ratifiquem o Acordo de Paris. Essa é uma questão de Estado, não é uma questão de governo, não é uma questão partidária, é uma questão para o futuro do Brasil. Do planeta. Depende do planeta, e o primeiro passo está nas mãos do parlamento. Claro, nosso tempo está acabando, tem que encerrar a entrevista, mas eu queria que você falasse rapidamente 1 minuto, desse uma resposta sobre esse título do seu livro. Você fala aqui, como a humanidade alterou a máquina do clima. Se o clima é uma máquina, ele tem conserto, ou não tem? Tem conserto. Tem conserto, e o Acordo de Paris, acho que foi o primeiro passo, foi primeiro o reconhecimento, né? Paris é o reconhecimento de que a máquina quebrou. A questão agora, nos próximos anos, é a velocidade com a qual nós vamos consertar essa máquina. O corte de emissões que precisa ser feito para evitar o aquecimento perigoso, né, definido pela ciência como aquecimento perigoso, a partir do qual os cenários descritos nesse livro se agravarão muito, de uma maneira a ameaçar muita gente no mundo inteiro, a velocidade desse corte de emissões precisa ser muito grande. É uma coisa que precisa começar imediatamente. Cláudio Ângelo, obrigado por participar aqui do Casa das Palavras e sucesso aí no lançamento do seu livro. Muito obrigado. E nós estamos nos encaminhando para o final desta edição do Casa das Palavras. Antes, 2 recomendações de livros. De Elaine Andrade, Desconstruindo uma Vida, uma edição da editora Chiado, lá de Portugal. E O Voo das Palavras Cantadas, um livro sobre música popular brasileira. Quem se interessa por MPB pode conhecer muita coisa aqui nos textos de Carlos Renó. E por último, alguma coisa que saiu nos jornais e nas revistas. O Globo deu a notícia de que
existe um livro inédito que está sendo publicado no Brasil do escritor Eduardo Galeano, que foi inclusive nosso entrevistado aqui do Casa das Palavras. Entre os inéditos dele, há vários textos curtinhos como este aqui, Pegadas. O vento apaga as pegadas das gaivotas. As chuvas apagam as pegadas dos passos humanos. O sol apaga as pegadas do tempo. Os contadores de história procuram as pegadas da memória perdida, do amor e da dor, que não são vistas, mas que não se apagam. Este ano, nós estamos comemorando no mundo inteiro os 400 anos de Shakespeare. Shakespeare para todos. Aqui no Brasil está saindo uma edição especial de Shakespeare, o que as peças contam, da crítica Bárbara Eliodoro, uma das maiores conhecedoras da obra do Bardo. E por último, nós deixamos você com uma foto que a gente gostou muito, que saiu no Correio Brasiliense. Estas aqui são filhas de vendedores ambulantes descansando numa parada de ônibus. E sabe o que elas estavam fazendo? Lendo. Esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Sugira, comente, envie sugestões, anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br ou então um telefone de graça para 0800 619 619. Nós deixamos você com uma frase do educador Paulo Freire. Educação não transforma o mundo. Educação transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Obrigado pela audiência, boas leituras, um grande abraço e até a próxima.